Capítulo 33, 11. Como construir o telhado de uma casa. Materiais necessários para construir o telhado. 11.2. Como construir o telhado de uma casa. Materiais necessários para construir o telhado. A construção de um telhado é uma etapa crucial na edificação de uma casa. Além da função estética, o telhado tem o papel fundamental de proteger a construção contra as intempéries, como chuva, sol e vento. Portanto, é de extrema importância que a sua construção seja feita com cuidado, utilizando os materiais adequados e seguindo as normas técnicas. Neste capítulo, vamos detalhar os materiais necessários para a construção de um telhado e como eles devem ser utilizados. 1. Estrutura do telhado. Antes de começar a construir o telhado, é necessário construir a estrutura que vai suportá-lo. Esta estrutura é geralmente feita de madeira, mas também pode ser feita de metal. Os principais componentes da estrutura do telhado são as tesouras, que são os elementos estruturais que suportam as cargas do telhado e as transferem para as paredes da casa. 2. Materiais para a estrutura do telhado. Os materiais necessários para a construção da estrutura do telhado dependem do tipo de estrutura que você vai construir. Se a estrutura for de madeira, você vai precisar de tábuas e vigas de madeira, pregos, parafusos e ferramentas para cortar e fixar a madeira. Se a estrutura for de metal, você vai precisar de perfis metálicos, parafusos e ferramentas para cortar e fixar o metal. 3. Cobertura do telhado. Após a construção da estrutura, o próximo passo é a instalação da cobertura do telhado. A cobertura é o material que vai ficar exposto ao tempo e que vai proteger a casa contra a chuva, o sol e o vento. Existem vários tipos de materiais que podem ser utilizados para a cobertura do telhado, como telhas de cerâmica, telhas de fibrocimento, telhas metálicas, entre outros. 4. Materiais para a cobertura do telhado. Os materiais necessários para a instalação da cobertura do telhado dependem do tipo de cobertura que você vai instalar. Se a cobertura for de telhas de cerâmica, você vai precisar de telhas, argamassa para fixar as telhas, ferramentas para cortar as telhas e para aplicar a argamassa. Se a cobertura for de telhas de fibrocimento ou metálicas, você vai precisar de telhas, parafusos para fixar as telhas e ferramentas para cortar as telhas e para fixar os parafusos. 5. Acabamento do telhado. Após a instalação da cobertura, o último passo é o acabamento do telhado. O acabamento tem a função de melhorar a estética do telhado e de proteger a estrutura e a cobertura contra a ação do tempo. O acabamento pode ser feito com pintura, aplicação de verniz, instalação de calhas e rufos, entre outros. 6. Materiais para o acabamento do telhado. Os materiais necessários para o acabamento do telhado dependem do tipo de acabamento que você vai fazer. Se o acabamento for com pintura, você vai precisar de tinta, pincéis, rolos de pintura e ferramentas para preparar a superfície e aplicar a tinta. Se o acabamento for com a instalação de calhas e rufos, você vai precisar de calhas, rufos, parafusos para fixar as calhas e os rufos e ferramentas para cortar e fixar os parafusos. Em resumo, a construção de um telhado envolve várias etapas e cada uma delas requer materiais específicos. É importante planejar bem a construção do telhado, escolher os materiais adequados e seguir as normas técnicas para garantir a qualidade e a durabilidade do telhado.